A China, quando houve o triunfo da Revolução, lá em 1949, para nós, no Brasil, a gente... assim, houve uma alegria muito grande, né, de saber que o povo chinês tinha se libertado e que estava iniciando um processo que poderia melhorar a condição de vida. E hoje, para mim, é muito bom, eu fico muito feliz de ver que deu certo isso, né, que aconteceu realmente, que houve uma... As pessoas não têm noção do que era a China naquela época. A gente que estuda sabe que lá em 1950 a situação do povo chinês era de muito sofrimento, né? Era um país devastado por guerras, um país com muita gente analfabeta, com muita gente passando fome. E hoje você vê a China um país desenvolvido que em muitas áreas é o primeiro ou o segundo, né, em termos de qualquer área que você queira ver, a China está muito bem colocada no ranking, né, de qualquer setor. E foi um progresso em muito pouco tempo, né? Porque se a gente pegar na história da humanidade, quantos países conseguiram isso em tão pouco tempo? Então, realmente para nós que estudamos a China, que gostamos da China, é uma notícia muito boa a gente ver isso. Olha, a China conseguiu, né? A gente fica até com um pouquinho de inveja. Esse livro, eu coloco assim, de país muito pobre à maior economia do mundo. Quer dizer, nesse período, essa trajetória. Então o livro procura mostrar de uma maneira que não seja muito cansativa, porque hoje as pessoas não gostam muito de ler. Então, se você faz um livro com 500 páginas, a chance dele ser lido é pequena. Eu fiz um livro com 250, né? Então é um livro rápido, é um livro para as pessoas terem muitas informações e algumas reflexões importantes. E eu procuro mostrar isso, a trajetória. Como é que foi de 1949 até o ano que vem, de país muito pobre a maior economia. E o título é isso, Sucesso da China Socialista, que é isso. Quer dizer, conseguiu uma trajetória bem sucedida, conseguiu alcançar mudanças muito significativas na qualidade de vida da população. Essa é uma questão fundamental, quer dizer, se não é para o bem do povo, não faria sentido. E o povo melhorou de vida, né? Olha, eu já estive em Jiangxi, lá em Heilongjiang. Já estive lá no sul da China, já estive no interior lá de Sichuan, né? Já estive em regiões muito atrasadas, muito distantes. E aí você chega a ver as pessoas bem alimentadas, ver as pessoas estudando, ver as pessoas com padrão de vida melhor. Isso é uma coisa muito boa, a gente fica feliz com isso. E eu tenho os dados, né? O livro procura trazer dados sobre isso. Por exemplo, há um estudo que mostra que a população no mundo, eles fizeram com muitos países, e eles comparam a altura e o peso das pessoas, das crianças e adolescentes de todos os países. O país que teve o maior crescimento da altura e do peso foi o povo chinês, do mundo. Aí você vai pegando outras coisas na área da educação, em várias áreas. E essa é uma questão importante, porque normalmente a gente olha PIB, né? A gente olha o PIB. PIB per capita, quanto é que as pessoas estão ganhando, mas não é só dinheiro, né? Tem que ver isso, por exemplo, o indicador de desenvolvimento humano da ONU, a China já ultrapassou o Brasil, já está numa situação melhor do que a do Brasil, né? Então, é muito importante isso, quer dizer, no livro eu procuro dar para as pessoas alguns elementos objetivos para elas compararem a China com o resto do mundo, a China com o Brasil, o desenvolvimento econômico da China, o desenvolvimento humano, né? E eu coloco 2025 porque, nas minhas contas, em 2025 a China vai ser a primeira do mundo também pela paridade cambial, né? Então, por isso que eu faço de 49 a 2025. Isso vai depender de como os outros países trabalhem com a China. Porque assim, por exemplo, a China de alguns anos para cá, o presidente Xi Jinping, ele tem procurado trabalhar uma mudança nessa relação com esses países, no sentido do futuro compartilhado, da questão da humanidade, quer dizer,
tem desenvolvido um discurso e uma atuação para que os outros países entendam isso, para participarem mais realmente, né? Mas não é fácil, a gente sabe que a gente vive num mundo muito competitivo, né? Num mundo em que as pessoas têm uma diferença, uma desigualdade social muito grande, né? Então eu acho que a China tem cumprido um papel importante de liderar um processo mundial de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento de outros países, de ajudar inclusive com essa rota da seda, do cinturão e rota, né? Com a questão da conectividade mundial, com essa questão comercial. Então, assim, há uma polêmica muito grande na medida em que a China vai crescendo, tanto é que agora ela está segurando um pouco o crescimento para poder que os outros também cheguem, né? Para não ficar muito distante o crescimento chinês do resto do mundo. Porque aí a China vai ter problema se fizer isso. Ela tem que ter um crescimento harmônico, quer dizer, os outros países têm que acompanhar. E isso não é fácil, porque vocês têm aqui na China algumas características para o desenvolvimento econômico que poucos países têm, né? Porque aqui tem planejamento, aqui o Estado consegue dar uma direção, ter uma estratégia, né? Consegue dizer, olha, aqui é importante, então vamos investir aqui. Na época do que houve aquele crash lá em 2008, lá nos Estados Unidos, que abalou a economia mundial, a China fez o quê? A China investiu em infraestrutura, né? Então, e a China sabia que vinha, ela não sabia exatamente quando ia acontecer, mas sabia que vinha. Eu me lembro que meu pai dizia isso, os chineses estão preparados, quando já acontecer eles já sabem. E foi realmente isso, quer dizer, tanto é que a crise econômica que os Estados Unidos criou para o mundo, né, a crise financeira e econômica, no caso chinês não afetou tanto, né? No Brasil também não afetou tanto, porque o Brasil tem uma economia muito fechada para o mundo. A China tem uma economia muito aberta. Então, assim, eu acho que o que a gente está vivendo aqui nesse momento no mundo, com o avanço chinês, é uma situação nova na humanidade, né? A gente tem uma liderança chinesa em vários setores e essa liderança vem sendo trabalhada politicamente para os outros países também participarem disso. Isso é muito importante. É que assim, se a gente entende, quer dizer, qual é a lógica das pessoas no mundo? É a lógica do cinema norte-americano. A propaganda norte-americana é uma propaganda de invasão. Se você pegar os últimos 40 anos de filmes de Hollywood, são sempre filmes em que eles estão invadindo outros países, que eles estão fazendo guerra em outros países. Então as pessoas se acostumaram no mundo inteiro com essa lógica norte-americana de invadir, de fazer guerra, de tentar dominar, né? Aí eles acham que, bom, se a China é importante economicamente, ela também vai fazer que nem os Estados Unidos. Aí é uma lógica que vem dessa cultura, né, de guerra, de dominar, de invadir, né? Mas isso é só a prática, né, que vai mostrar, né? A prática como critério da verdade, né? É isso.